Milo. Oi! Oi! Voltamos! Deite agora, gatinho. Deite. Deite. Olha, que lindo. Que lindo. Meu Deus. O menininho. Ai, que gatinho mais lindo você. Oi, gente. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui com o Aslan, que agora ele não está aparecendo, né? Mas ele já deu um oi aí pra vocês, gente. Pra dizer que finalmente voltamos com os vídeos, tá? E, gente, eu fiz um post aí, antes de estar postando esse vídeo, que provavelmente é o primeiro que eu vou postar, né? Eu tô gravando vários, porque essa volta foi cheia de ideias, gente, muitas coisas novas aqui a vir para este canal, ok? Então, eu tô muito ansiosa pra tudo que vai acontecer e para as coisas que vão acontecer no que vem. Fiquem de olho aqui no canal, tá, gente? Que tem muita novidade. Mas, de qualquer forma, explicaçãozinha rápida, tá? Nós ficamos aí um tempo, né, sem vídeos no canal. E, como eu falei, eu fiz uma postagem explicando meio por cima, porque foram por motivos pessoais e tudo mais, principalmente relacionados à minha saúde mental. Eu trato a minha ansiedade já faz alguns anos. Ô, neném! Então, né? Mas estamos bem, ok? Estamos bem. E estou extremamente ansiosa para vir compartilhar tudo com vocês. E, gente, este vídeo de hoje, já vou falar para vocês, é classificando, ranqueando, como você preferir chamar, todas as minhas leituras de fantasia de 2024. Vocês vão dizer assim, mas Janara, o ano ainda não acabou. Pois é, gente, mas as minhas leituras de fantasia já acabaram, tá? E vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu vou falar mais sobre isso quando eu for gravar outro vídeo, que vai ser da minha TBR, né? A minha To Be Rich list, né? Então, a minha listinha dos livros que eu quero ler, porque eu fiz uma especial para as minhas férias e para o verão, e aí vocês vão entender melhor. Então, basicamente, esse ano, as minhas próximas leituras não vai ter nenhuma fantasia, então eu já encerrei todas as fantasias que eu queria ler este ano. Bom, gente, já estou aqui, né, com a minha listinha aberta com os 28 livros de fantasia que eu li este ano, tá? Então, olha só, de 60 livros que eu li em 2024, até o momento da gravação desse vídeo, né, eu provavelmente vou ler mais um ou dois até o final do ano, 28 foram fantasias, então foram muitas fantasias, tá, gente? Algumas curiosidades é que eu tinha uma meta de 2024 de começar e terminar uma saga de fantasia, e eu não fiz isso. O meu plano era fazer isso com o Trono de Vidro, porém, ele tá aqui, inclusive, eu vou deixar que eu vou classificar junto com vocês o que eu achei, tá? Mas temos as nossas divisões, gente, então aqui, olha só. Temos a classificação de favoritas, né, fantasias favoritas da vida, que assim, além de serem favoritas do ano, elas se tornaram favoritas da vida mesmo, assim, tipo, eu amei do começo ao fim. Depois temos as fantasias favoritas do ano, que foram favoritas do ano, mas talvez não assim, nossa, meu Deus, da minha vida, sabe? Então, foram favoritas entre as leituras deste ano. Depois nós temos a classificação boas, mas esquecíveis, que são aquelas fantasias que são boas, eu apreciei muito a leitura, gostei dos personagens, gostei da história, mas que não foram tão boas assim a ponto de se tornarem favoritas, que são histórias que eu sei que, gente, que metade do ano que vem eu não vou mais me lembrar de muita coisa desses livros, tá? E é isso, né? Fazer o que? Eu leio muita coisa. Depois temos Podia Ser Melhor, que é autoexplicativo, né? Tipo, poderia ser melhor. Que eu esperava muito, esperava mais e acabou, de certa forma, me decepcionando, porque, de fato, teria um potencial para ser uma fantasia boa, mas não foi. E aí nós temos, por último, Apenas Não, que é aqueles livros, assim, que... Ai, mas não é que eu não recomendaria para vocês. Eu daria um conselho, sabe? Tipo, de amiga, assim, olha, então, este livro, se eu fosse você, eu não leria, entendeu? Eu não leria de novo. É isso, basicamente, sabe? É um conselho, não é assim dizendo, nossa, não leia esse livro, ou você vai odiar, ou esse livro é muito ruim, porque eu acho que leitura é uma coisa muito assim, de, né, do gênero que você gosta, é muito de gosto, na verdade. Então, é um conselho, tá? Que eu não indicaria você a ler, mas aí se você vai seguir meu conselho ou não, aí não é comigo mais, tá, gente? Mas vamos começar. Não estão em ordens aqui da minha leitura, né, no decorrer do ano, na verdade tá bem aleatório. Inclusive, essa
primeiro aqui é uma das minhas últimas leituras, né? Foi a minha penúltima leitura, que é As Crônicas das Sombras. E, gente, depois que eu engatei na leitura, eu realmente gostei muito e virou uma das minhas favoritas do ano. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu amei a leitura dele, eu amei os personagens, amei a construção da história, de como que a autora ela conseguiu unir, sabe, tipo, as referências históricas com a fantasia e ser uma fantasia de fantasma. Então, eu adorei, adorei mesmo. Nós temos, gente, Lore Olympus. E Lore Olympus, eu li os 4 volumes, né, que lançaram no Brasil. E é uma história de fantasia. Na verdade, é uma releitura da mitologia grega com elementos de fantasia que se passa no mundo moderno. Basicamente isso aí, tá? Mas é uma fantasia, só que é uma história em quadrinhos. Eu não sou muito fã de história em quadrinhos, eu li poucas, na verdade, na minha vida. Na verdade, a minha primeira relação, assim, de gostar mesmo de uma história de quadrinhos foi com Lore Olympus, inclusive, tá? Porque, como eu falei, eu não tinha esse costume e tudo mais, mas eu gostei muito de Lore Olympus. Porém, assim, eu acho que entre as releituras de mitologia grega, essa aqui, ela é relativamente assim. É favorito do ano? O primeiro eu gostei muito, o segundo eu também gostei, agora eu não vou saber, eu acho que esse aqui é o segundo. Acho que esse é o segundo. Mas é tipo assim, depois do segundo livro, é meio que uma história que ela é boa, mas é esquecível, sabe? Eu acho que comparando com tantas outras releituras da mitologia grega que a gente teve, que saiu aí nos últimos anos, e eu acho que por ser uma HQ, Lore Olympus acaba que pra mim não vai ser muito memorável, sabe? Eu sinto que eu até já esqueci um pouco do que acontece, dos detalhes da história. E é engraçado isso, porque é uma HQ, então você consegue visualizar literalmente a cena que tá acontecendo, mas eu consigo me lembrar muito melhor de alguns livros em que não tem figura nenhuma, sem ilustração, sabe? Eu acho que talvez porque a gente se force a imaginar mais nos livros sem ilustrações. Então, foi uma leitura boa, eu gostei, pretendo ler os próximos volumes, sim. Mas é esqueci. Depois nós temos Deus em Chamas, gente, que é a conclusão, né? O terceiro e último livro da trilogia da Guerra da Papoula. E assim, não tem como eu colocar em outro lugar que não Favoritas da Vida, porque essa trilogia inteira é a minha favorita da vida, literalmente. Assim, tipo, a Guerra da Papoula é a minha fantasia favorita da vida. Então, acho que dispensa muitas explicações, qualquer oportunidade eu estou aqui panfletando e falando dessa trilogia, mas caso você ainda não conheça, se tiver a oportunidade, leia A Guerra da Papoula. Foi considerada uma das 100 melhores fantasias do último século, e não é à toa, gente, é simplesmente sensacional, é muito bem escrito, e assim, eu chorei igual uma criança na conclusão, tá, dessa história, gente, chegou o final, eu tava assim, ó, desidratada de chorar, porque eu realmente não esperava que fosse ser aquele final, e aí quando aconteceu... Depois nós temos Assistente do Vilão. E Assistente do Vilão, eu fico um pouco em dúvida entre colocar em favoritas do ano ou em favoritos da vida, porque assim, é uma favorita sem sombra de dúvidas, 5 estrelas, incrível, porém, eu acho que eu precisaria de um gostinho a mais dessa história, inclusive estou para ler o segundo livro, porque a editora Alt já me mandou, gente, Aprendiz do Vilão. Aí, ó, o próximo vídeo vai ser mostrando todos os meus recebidos, então fiquem de olho aí que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tô bem ansiosa pra começar essa leitura. Como eu falei, não vai ser esse ano, vai ficar pra 2025, mas eu sinto que talvez eu precisasse de um pouco mais, sabe, dos personagens pra dizer assim, ó, gente, essa saga é realmente incrível mesmo. Porém, foi muito bom. Então, gente, vai ficar em favoritos da vida. Se no meio da saga, porque, gente, antes era pra ser uma trilogia, mas agora parece que vai ter 4 livros, então virou uma saga. E é isso. Se no meio da saga eu decidi que não é tão bom assim, não é. Mas a minha primeira experiência foi muito boa e eu realmente lembro de vários detalhes desse livro, bem aleatórios, então de certa forma virou um favoritinho, assim, da vida. E, gente, é basicamente uma romantasia perfeita e é um livro fofo e engraçado. Depois nós temos, que eu já vou classificar os dois juntos, A Prisão do Rei e Tempestade de Guerra, que tá aqui, que são o terceiro e o quarto livro da saga de A Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha, eu fiquei em dúvida entre colocar eles nessa lista, porque eles não são exatamente fantasias, sabe? Eles são mais voltados até um pouco para distopia,
porque tem uma coisa de se passar no nosso mundo, aconteceu um negócio lá e tal, e aí, tipo, é no futuro. Mas ele tem muitos elementos, assim, fantásticos, a saga inteira. Então, gente, pra mim é fantasia, tá? Eu acho que no consenso geral talvez não seja, mas pra mim é fantasia porque tem muito elemento mágico, tem poderes e essas coisas e tem magia. Então, é fantasia, é fantasia. E é isso, gente. E aí eu li o terceiro e o quarto livro. E, gente, eu não esperava gostar tanto de A Rainha Vermelha. Sério, foi uma surpresa maravilhosa pra mim, porque como eu falei, eu fui ler esperando que fosse mais uma ficção, assim, científica, lá, Jogos Vorazes. E, assim, eu amo Jogos Vorazes, mas ficção científica não é, assim, distopia em geral, né? Não é muito meu gênero. Eu realmente sou uma garota da fantasia e do romance, sabe? E aí eu acabei me surpreendendo muito com a Rainha Vermelha. Eu li no final do ano passado a Rainha Vermelha e o segundo livro, que eu não lembro agora qual é, acho que é a Espada de Vidro. Mas o terceiro eu não gostei muito. Eu coloco em boas, mas esquecíveis. Não, gente, eu vou colocar em Podia Ser Melhor, na verdade. Porque esse livro, ele se passa muito tempo em um cenário só. E como ele é meio. Se eu não me engano, ele é narrado em primeira pessoa. E eu achei um pouco cansativo, achei meio maçante. Eu lembro que da metade pro final fica muito bom, mas assim, não gostei muito. E aí, Tempestade de Guerra, eu coloco em boas, mas esquecíveis, porque eu lembro de ter gostado, porém, realmente é muito esquecível. Eu não lembro de muita coisa. Charles Maxwell e O Mistério da Chapeuzinho Vermelho, porque eu não tô conseguindo ler daqui. E esse livro foi totalmente aleatório, que eu li ele, tá, gente? Eu li ele no Kindle Unlimited, e ele é um livro nacional de fantasia e eu achei sensacional. Porém, eu vou colocar ele em favoritos do ano, porque assim, ó, eu não sei se eu levo ele para favorito da vida. Eu não sei se daqui a uns 2 anos eu ainda vou me lembrar dessa história. Mas eu acho que eu não levo assim pra vida, sabe? Eu acho que foi um favorito do ano, de fato. Eu dei 5 estrelas, mas não é favorito da vida. Em compensação, gente, A Ladra Amaldiçoada é 100% uma fantasia favorita da vida, gente. Esse livro, às vezes, no silêncio, assim, da noite, eu me pego pensando em tudo que aconteceu nessa história e no que vai acontecer nos próximos livros. E eu realmente amei essa história, amei o romance, amei o Enemies to Lovers e amei o universo. Favorito da vida, qualquer oportunidade que eu puder, estarei panfletando pra vocês. E aí, O Trono do Prisioneiro saiu esse ano, que é o segundo livro, né, e último que conclui a duologia. Eu coloquei que poderia ser melhor, porque eu acho que ele poderia mesmo. Ele é um livro bem curtinho, inclusive, ele é bem menor que O Herdeiro Roubado. Eu achei que faltou explorar muita coisa, e eu já tinha sentido que em A Rainha do Nada faltou uma solução para alguns pontos, sabe, daquele universo que a Holly Black deixou em aberto. Porém, aqui parece que eu terminei de ler esse livro com mais perguntas do que respostas. Então, podia ser melhor, tá, gente? Podia ser melhor. Eu não vou falar muito, porque, como eu falei, ele é uma continuação e tudo, então qualquer coisa que eu fale vai acabar sendo um spoiler. Depois nós temos Eldest, porém eu vou classificar primeiro Eragon, porque Eldest é o segundo livro da quadrilogia, né, da saga de Eragon, então eu vou classificar Eragon, tá, gente? Eragon, eu tenho uma relação de amor e ódio com este livro, tá? Não vou mentir pra vocês. A questão é que eu não sei se ele foi um favorito do ano, mas eu não posso colocar em bom, mas inesquecível, porque simplesmente é impossível você esquecer desse livro. Tudo que acontece nele, eu tenho, gente, uma memória muito vívida de praticamente tudo que acontece nesse livro, sabe? O que eu acho inesquecível nesse livro é os nomes. Eu acho que tem muito nome de lugares, de pessoas muito complicados. Mas os eventos, assim, o que acontece é simplesmente maravilhoso. Então, eu acho que eu vou colocar em favoritos do ano, e eu já vou colocar Eldest em favoritos do ano também, porque, inclusive, eu lembro de ter gostado mais de Eldest do que de Eragon, tá? Só pra dizer pra vocês. Porque, na verdade, Eragon é uma introdução à saga e tudo mais. Então, boa parte do livro a gente acompanha mais a parte introdutória do personagem, da vida dele e tudo mais, sabe? E a gente vai ver mesmo magia e ação da metade pro final do livro. Já em Eldest, não. Eldest a gente já começa assim, ó, pós
eventos, plot twists e muitas reviravoltas, né, do último livro. Então já começou assim, gente, uma loucura, sabe, esse livro. E aí tem todo um outro esquema que a gente vai ver o protagonista finalmente começando o seu treinamento, conhecendo outros mentores, viajando para outros lugares, e eu gostei muito disso. Esse próximo livro também é um livro que eu tava em dúvida se eu colocava na lista de fantasias ou de romances, porque tecnicamente ele é um livro de romance, mas não é um romance. Como é que eu posso dizer? Ele é um romance, mas não é um romance com romance. Gente, eu não sei se eu me fiz entender. É porque assim, ele tem fantasia e ele tem os elementos mágicos, mas ele não é 100% focado nisso, assim como ele não é 100% focado em romance. E assim, gente, eu fico muito em dúvida porque esse livro foi uma das minhas maiores decepções esse ano. Eu não sei se eu coloco em podia ser melhor, porque ele de fato podia ser melhor, ele teria muito potencial. Mas ao mesmo tempo, foi assim, foi bem decepcionante. Eu acho que eu vou colocar aqui, gente. Eu confesso que talvez isso seja até um pouco de culpa minha, porque eu fui ler esse livro com muita expectativa, sabe? Eu tinha lido A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes ano passado, e quando eu peguei esse livro aqui pra ler, que é Sete Bruxas e um Gato Temporário, eu peguei ele pra ler esperando uma fantasia, um romance, uma fantasia mais cozy, sabe? Assim, mais gostosinha de ler, confortável, bonitinha, fofa e tudo mais. E eu fui surpreendida por alguns elementos que me incomodaram extremamente nessa história. E assim, eu não sei, sabe? Tipo, tem personagens que cometem literais crimes na história. E aí, assim, eu acho que você, quando escreve uma fantasia, você tem aval pra fazer, enfim, né, o seu universo com as suas próprias leis. Mas quando o seu livro se passa no mundo real, é um pouco que você precisa trabalhar um pouco mais pra encaixar a fantasia com a nossa realidade. E eu acho que aqui não funcionou, sabe? Porque tem uma personagem específica que ela comete um crime lá, na verdade, um crime consecutivo às vezes, várias vezes. E, gente, assim, tipo, não tem cabimento nenhum. Era pra ser uma fantasia cozy. Eu, quando cheguei nesse capítulo, eu fiquei assim. Eu fiquei meio em desespero, entendeu? Com essa situação. Não gostei muito mesmo, não. E também tem uma relação de um negócio das bruxas com o gato, até de maltrato e essas coisas. E então, assim, eu acho que eu realmente fui ler com uma expectativa de uma coisa que talvez o livro não era. Porque eu fui ler esperando uma coisa confortável, assim, sabe? Um livro fofo e tudo mais. Próximo livro, Quando as Estrelas Caem. Esse aqui eu já vou colocar que ele é favoritos do ano. Eu dei 5 estrelas pra esse livro e eu amei. Ele é uma releitura de Peter Pan. Eu amei a protagonista, Tipper, que, né, inspiração no Tinkerbell. Mas ele é uma releitura de contos de fadas, e a minha questão com releituras de contos de fadas é que, se não é um livro muito marcante, eu vou acabar esquecendo eventualmente, porque até justamente porque eu leio muitas releituras, inclusive tem uma outra que é a próxima, que é Pra Te Ver Melhor, que é uma releitura de Chapeuzinho Vermelho. E como eu leio muita releitura, eventualmente eu acabo me lembrando mais e assim ficando mais marcado na minha mente fantasias que são diferentes daquilo que eu já tô acostumada, sabe? Então, eu gostei muito desse livro, eu super indico, gente. Ele é uma fantasia de volume único perfeita. Eu amei o toque de romance, sabe? O casal, como se desenvolve as coisas. Tem reviravoltas, ele é muito bem escrito também, é uma edição lindíssima, tá? Então vale muito a pena vocês lerem. Inclusive é nacional, gente, olha só, não sei se eu tinha falado. Mas, como eu falei, talvez daqui a algum tempo eu prefira reler ele, porque eu acho que muitas coisas eu vou acabar esquecendo. Então ele é um favorito do ano, mas eu acho que eu não classificaria como favorito da vida. Depois nós temos Pra Te Ver Melhor. Como eu falei, ele é um livro de releitura, né? Uma releitura da Chapeuzinho Vermelho. E assim, esse aqui eu vou colocar em bom, mas esquecíveis, porque eu gostei desse livro, porém ele tem 3 protagonistas. Um desses protagonistas é uma insuportável. E assim, ó, gente, com perdão da palavra, ela é uma desgraçada, entendeu? As coisas que ela faz e ela não. Gente, assim, não tem desculpa, não, sabe? Eu odiava cada página em que era ela narrando, então
Assim, eu gostei da história, ele é uma releitura, como eu falei, da Chapeuzinho Vermelho, mas bem mais dark, e tem um mistério envolto ali no meio, sabe, relacionado ao lobo, às mortes e tudo mais, e é muito legal isso, eu gostei da história, mas é um livro esquecível, até porque ano passado eu li Para o Lobo e Para o Trono, que é uma duologia e também é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, então, né, enfim, os Tronos de Vidro. E aí é que é a questão. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu confesso para vocês que teve muitas questões que eu não gostei. E eu tenho 5 livros já nessa coleção, na edição de luxo, que eu paguei caríssimo. E aí eu não gostei tanto assim do primeiro, e agora eu vou ter que ler. Obviamente, eu vou ler até o último livro, porque eu já tenho eles aqui, né? Enfim, fazer o quê? Mas a minha questão não é assim, nossa, eu não gostei de Trono de Vidro. A questão é que eu achei ele um pouco raso e muito rápido. Eu achei que as coisas acontecem muito rápido nesse livro, tipo, as coisas importantes e coisas completamente irrelevantes demoram mais para acontecer. Eu também senti um pouco de falta nas descrições, assim. Eu sei que a Sarah J. Maas, ela não é assim, nossa, o suprassumo da literatura de fantasia na hora de descrever batalhas e lutas e essas coisas. Porém, eu esperava um pouco mais, sabe? Porque, enfim, Trono de Vidro é uma saga extremamente famosa. Mas eu também sei que as pessoas, né, falam de Trono de Vidro como ela vai se desenvolvendo. Então eu sei que muita coisa tem para acontecer ainda, até porque são 8 livros no total. Mas esse primeiro, sei lá, eu esperava alguma coisa a mais, sabe? Mas esse primeiro, eu colocaria como bom, mas esquecível. Não relacionado à saga. Eu imagino que eu vá gostar da saga Trono de Vidro. Mas o livro 1, Trono de Vidro, ele foi bom. Mas ele tem tanta descrição de coisa aleatória e falta um charme a mais, sabe? Um tempero nas coisas que realmente importam, que ele é meio esquecível pra mim. Então, né? Sacrificada, rendida e revelada, eu tenho uma relação talvez um pouco conturbada com esse livro, porque eu gosto muito da premissa, eu gosto muito do universo, eu gosto muito do sistema mágico, porém eu detestei o casal e eu detestei o protagonista masculino, a maneira como ele age, assim, é um dark romance, tá? Então, se você gosta ou quer começar a ler dark romance, ele é um dark, mas ele não é tão dark assim, sabe? Tipo, não tem nada assim, meu Deus, tal. Mas ainda assim não me pegou, sabe? Eu realmente não gosto desse tipo de protagonista. Eu gosto do vilão que colocaria fogo no mundo pra ficar com a mocinha, entendeu? Aí o vilão que colocaria fogo na mocinha pra salvar o mundo é um pouco, né? Não me pega muito não, gente. Então, é isso, tá? Então, assim, eu colocaria em bons. Os três eu colocaria em bons, mas esquecíveis por esse motivo, sabe? Porque ele é um dark romance que não é um estilo que eu curto muito, mas eu gostei demais da construção de universo. Estamos chegando no fim, gente. Olha só, eu resolvi fazer esse vídeo, inclusive, porque eu já sabia que ele ia ficar um vídeo longo, porque eu queria dissecar, gente, as fantasias que eu li esse ano melhor, porque no videozão, assim, de todas as leituras do ano, são muitos livros, gente, são 60. Então, não dá pra gente comentar exatamente detalhes sobre todos eles. Então aí eu resolvi fazer separados de fantasia, mas elas vão estar, tá, na classificação geral, vocês vão acompanhar aí. E de qualquer maneira, depois nós temos Promessas Cruéis, e eu já vou colocar juntamente com o seu primeiro livro, que é Divinos Rivais, com certeza favoritos da vida. Gente, essa duologia é impecável do começo ao fim. É uma fantasia que vai te emocionar ao mesmo tempo que você vai rir em alguns momentos, ao mesmo tempo que ela fala sobre guerra, mas em alguns momentos, assim, algumas cenas, ela é tão cozy, assim, sabe? Tão confortável, tão, sabe, comfort, uma coisa assim. Então, realmente, assim, apenas leiam Divinos Rivais. Depois nós temos, lembra lá no início que eu falei que eu li As Crônicas das Sombras pro Halloween, né, que é um livro da Dark Side, e o outro livro que eu li em outubro foi A Fabulosa Casa com Pernas. E esse aqui eu também coloco em favoritos do ano, eu dei 5 estrelas, ele é um livro muito gostosinho de ler, gente. Ele é uma literatura mais infantil, então você aí que tem filhos, irmãos mais novos, ou tá começando a ler livros de fantasia, ou enfim, tem uma idade assim menor, ele é um livro de fantasia infanto-juvenil que eu recomendo muito para vocês lerem, porque ele trata de temas maduros, mas de uma maneira que
todo mundo consegue entender, sabe? As serpentes e as asas feitas de noite. Eu acho que é assim o título, gente. O título desse livro é muito difícil, porém, já vou colocar aqui, favoritos da vida. Gente, é uma fantasia com vampiros, que tem foco em romance, que tem um negócio meio jogos vorazes no meio, que tem magia. E o melhor de tudo, é uma saga, mas é uma saga dividida em partes. Por exemplo, este aqui é o primeiro livro de uma duologia, que é a duologia dos Filhos da Noite. Depois nós teremos outras duas duologias que vão se passar com outros tipos de vampiros, né? Porque nessa fantasia são 3 tipos de vampiros. Se eu não me engano, os Filhos da Noite, Filhos do Sangue e Filhos das Sombras. Não tenho certeza, tá? Mas enfim. E eles vão ser, né, todos mais voltados para essa romantasia. Mas você vai poder ler as duologias separadamente. E eu achei isso ótimo, gente. Eu amei, porque se passa no mesmo universo, mas não necessariamente é uma continuação, sabe? Me passou muita vibe do Grishaverso. E, gente, tem vampiros, apenas leiam, sério, é sensacional. É muito bem escrito. Uma Janela Sombria. E esse livro aqui, antes de eu fazer a minha pausa, né? Agora eu tô fazendo meu comeback, uma coisa meio enfim. Eu acabei falando desse livro no canal, ele foi um dos últimos recebidos. E eu falei que eu não entendia porque as pessoas gostavam tanto dele, porque ele tava muito em alta. Agora eu entendo, tá, gente? Ele é favorito da vida. Eu preciso saber a conclusão dessa história, eu preciso saber mais dessa protagonista. Ele tem um universo maravilhoso e ele me lembrou muito, inclusive, quando eu li As Crônicas das Sombras, eu me lembrava de muitos detalhes de Uma Janela Sombria. As Crônicas das Sombras veio antes, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas, apesar de alguns detalhes serem parecidos, são histórias totalmente diferentes. E Uma Janela Sombria tem muito foco no desenvolvimento inicial do casal, então é bem legal de acompanhar. Mas é uma fantasia muito boa. Eu acho que ela é uma fantasia que ela conseguiu pegar todos os estereótipos de fantasia europeia e ao mesmo tempo transformar isso numa coisa nova. Então eu gostei muito e eu quero saber a continuação. Últimos 2 livros, gente. Temos A Maldição do Verdadeiro Amor, perdão, que é o terceiro e último livro da trilogia da Evangeline do Jax, né, de Era Uma Vez um Coração Partido. Eu já aviso pra vocês que eu vou colocar aqui em favoritos do ano. Eu amei o primeiro livro, eu gostei muito do segundo, eu não gostei tanto assim do terceiro. Eu achei que as coisas aconteceram muito corrido, foi muito rápido, senti que faltou uma coisa a mais, sabe? Então, ele poderia ser melhor desenvolvido. E o último livro, gente, é A Noiva do Deus do Mar. Esse aqui, gente, eu já vou colocar aqui em favoritos da vida. Ele é uma fantasia tão bonita, tão assim delicada, e que em 250 páginas, assim, gente, porque eu lembro até o número de páginas, tem 252 páginas esse livro. Em tão poucas páginas ele conseguiu desenvolver um romance tão melhor do que muitos livros de quase 800, que assim, sabe? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Ele tem toda a questão da mitologia asiática e tudo mais, de uma lenda, né, ali que é recontada, então é muito legal. Tem várias reviravoltas, tem um casal, gente, que é maravilhoso. Eu amei do começo ao fim, o final deles é muito bonito. E então, com certeza, eu vou reler esse livro em algum momento da minha vida, porque eu gostei muito. E ele é uma fantasia, assim, bem tranquila pra ler, sabe? Bem comfort mesmo. Então, se você tá procurando coisinhas mais leves pra ler, eu indico A Noiva do Deus do Mar, assim como A Fabulosa Casa com Pernas. Eles são livros, assim, adoráveis de você fazer a leitura, então vale muito a pena mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de estar voltando a gravar vídeos aqui pra vocês, de voltar a compartilhar as leituras, os recebidos e tudo mais. E como eu falei, eu resolvi fazer esse de fantasias específicos, porque assim como vocês que são meu público, eu amo fantasia, eu li muita fantasia esse ano. Então aí eu deixei pra vocês, né, a minha telinha de como que ficou a minha escolha final. Tivemos muitas leituras boas. E aguardem, porque vai sair, gente, um livro. Um livro não. Talvez algum dia saia um livro meu, mas enfim, vai sair o vídeo com todas as leituras desse ano, tá? Provavelmente vai sair em janeiro, mas eu acho que vai ser o primeiro vídeo de janeiro que eu vou postar, porque eu tô lendo um livro nesse momento e eu ainda pretendo ler pelo menos mais 2. Mas vamos ver, né, como vai sendo as coisas. Então é isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham pegado algumas dicas. Comenta aqui embaixo qual foi o último livro que você leu. Compartilha muito esse vídeo com os amigos, que me ajuda bastante, gente, agora, principalmente nesse momento que eu tô retornando, né, com o canal. E deixa o like. E é isso.
Até o próximo vídeo. Tchau!